Dentro da fitoenergética, a gente tem um universo de poder e de magia. Um universo verdadeiramente incrível e bastante potente para nos curar e nos salvar, nos colocar na direção do caminho certo. E você sabe qual é o poder secreto, o poder oculto do manjericão? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar sobre essa erva incrível que faz parte da nossa vida, da nossa trajetória aqui na Terra. Meu nome é Raquel das Flores. Se você ainda não segue o canal, segue, compartilha, curte esse vídeo, comenta. A gente vai estar fazendo sorteios logo de bolsas de estudos para os nossos cursos de fitoenergia, nossos cursos de numerologia, de astrologia, desse universo mágico que envolve a gente. E hoje eu vou falar sobre essa plantinha aqui, que é o manjericão, né? O Simium basilicum. E dentro da fitoenergética, ele tem um poder secreto. Ele tem um poder que é muito subestimado, porque aquilo que a gente tem em muita abundância, né? Geralmente essas ervas de cozinha, ervas aromáticas que a gente usa no nosso dia a dia, a gente acaba não valorizando tanto, porque o ser humano ele é assim, né? Ele tende a valorizar mais aquilo que é inacessível para ele e às vezes esquece que aquilo que está ali rotineiramente no dia a dia, fazendo parte da sua vida, tem uma importância enorme, né? Às vezes tem mais valor do que aquilo que está distante, está inacessível. Principalmente quando a gente fala de fitoenergia. E por quê? Quando a gente fala de fitoenergia, a gente está falando daquilo que nasce perto da gente, tem uma função divina, tem uma função espiritual, que é a função divina de trazer a cura para a gente. Eu vou explicar isso melhor. Quando você abre a sua janela e percebe que nasceu ali num vaso, de forma espontânea, determinada planta, investigue qual é essa planta e qual é a sua propriedade fitoenergética. Porque acredito que ela nasceu ali trazendo um poder de curar você, trazendo um poder de te aliviar de alguma emoção, de alguma carga, de alguma questão energética que você está passando. E com o manjericão, ele não é diferente, né? Se você tem manjericão em casa, se ele brota, se ele se dá bem, se ele não morre, é porque você está ali harmonizada com aquela energia, né? O que a gente acredita dentro da fitoenergia, né? A fitoterapia, ela vai tratar o corpo, ela vai tratar os sintomas do corpo físico, mas a fitoenergia, ela vai tratar ali as emoções, toda a parte energética, toda a parte espiritual que envolve o seu corpo etérico. Então, se o alecrim, ele se concentra no foco, o manjericão, ele tem o poder secreto de trazer a materialização. Ele faz com que você consiga, o alecrim, ele vai te trazer o foco, te dar a clareza do que você deve agir, e o manjericão, ele vai te dar a força de ação. Além disso, o manjericão, ele é uma erva que as bruxas da Idade Média consideravam ele mágico, porque ele atrai a verdade. Então, se você quer saber se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa está falando a verdade, diziam os antigos, para você dar um raminho de manjericão ou colocar, né, na vida dessa pessoa, dar de presente para essa pessoa, um vaso com manjericão. Se esse manjericão murchar, você sabe que aquela pessoa ali tem algumas questões envolvendo a falta de verdade, a falta de compromisso, a falta de lealdade, a sinceridade padece ali. E dentro da fitoenergia, a gente entende que aquilo que a gente está precisando, a gente atrai para a nossa vida, e aquilo que a gente está precisando, a natureza, ela doa para a gente. Então, se aquela erva, aquela planta, ela secar, significa que ela doou a sua energia, o seu ectoplasma natural, ela doou para nós, para que a gente se cure, para que a gente melhore. Então, aonde tem a falta de verdade, aonde tem a mentira, aonde tem as inverdades, você pode trabalhar, um verdadeiro detetive, né? O manjericão é um verdadeiro detetive nesse sentido.
você pode usar dessa sabedoria, né? Além disso, as bruxas da Idade Média usavam o manjericão no chamado vinagre dos 4 ladrões. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre isso. E o vinagre dos 4 ladrões, ele era um vinagre, ele era um óleo que foi feito por uma bruxa da Idade Média, né? Ela deu essa receita para 4 ladrões que usavam esse óleo ungido por várias ervas para que eles não adoecessem. E o que eles queriam? Por que os ladrões eles queriam não adoecer? Porque eles queriam entrar dentro das casas onde estava ocorrendo a peste, onde tinham pessoas mortas. Eles queriam entrar para roubar os objetos, as joias, as moedas. Eles queriam entrar nesse ambiente, mas eles não queriam se contaminar pelo vírus. Então, eles usavam uma máscara com esse vinagre dos 4 ladrões. E muitos médicos também da antiguidade usavam aquelas máscaras bicudas, pontudas, com essas ervas na ponta desse bico para aniquilar o vírus. Uma dessas ervas é o manjericão. Rudolf Steiner acreditava que o manjericão tem o poder secreto de captar a doença, de atrair para si a doença. Então, ele faz essa proteção daquilo que está desarmonizado. Então, ele atrai para si a praga, a desarmonia, a desavença, a inverdade. E ele atrai doando a sua vida, doando a sua energia vital para te proteger. Então, é muito bom você ter um pezinho de manjericão dentro da sua casa, né? Principalmente na porta de entrada. Se essa erva adoecer, morrer, secar, você já sabe que alguém passou ali precisando dessa energia, né? Alguém passou ali com uma energia de inverdade, alguém passou ali com um olho gordo, com uma inveja, com uma praga. Às vezes são pessoas maledicentes, são pessoas que jogam pragas nos outros, são pessoas que estão ali na falsidade, né? Desejando mal de uma forma encoberta. E o manjericão, ele vai te revelar, ele vai trazer a verdade para você de quem é aquela pessoa que está ali entrando na sua casa. Ele vai trazer a verdade. O manjericão, ele trabalha sempre com a verdade. E o Rudolf Steiner, ele entendia que o manjericão era para ser plantado, né, entre as plantas. Então, por exemplo, você plantava um pezinho de alecrim, plantava o manjericão. Mais um pezinho de alecrim, o manjericão, quase como uma vírgula. Por quê? Se tivesse alguma praga, se tivesse alguma energia deletéria, alguma energia negativa, alguma energia ruim rondando, principalmente de doença, ela não ia atingir aquela planta que se precisava proteger, que no caso aqui do exemplo é o alecrim. Ela ia dar no manjericão e o manjericão então ele ia morrer e ia ser substituído com aquele propósito ali de salvaguardar a erva principal. Aqui no caso a gente pode usar tanto na plantação como na gente. Se a gente se considerar uma erva principal, se a gente se considerar uma flor principal, se a gente se considerar uma pessoa que merece proteção. E é muito interessante porque diversas lendas envolvem o manjericão. Na Idade Média também, as mulheres antigamente, elas não podiam colher flores, né? Elas não podiam colher ervas para tratamentos de saúde, principalmente dentro da fitoenergia. Tudo era considerado magia e era uma época muito complicada para as mulheres, né? Mexerem nas plantas, nas ervas. Então, como é que elas faziam, né? Elas iam colher o tomate e pegavam escondido as ervas, né, de manjericão e iam colocando no avental. E em determinado momento isso se juntou e deu origem à bruschetta. A bruschetta italiana também teve a origem nesse movimento de união entre o pão, o manjericão e o tomate. O alho veio depois em complemento a isso, porque se usava muito alho no pão para ser colocado na Idade Média em ferimentos, como ungüentos. Eles iam puxar esse medicamento natural, ele ia puxar o pus.
Então, era passado o manjericão e o alho para puxar todo o ferimento, porque ele capta a doença, ele suga o pus, ele atrai para ele. Ele é um grande doador universal. Ele se suicida, digamos assim, em prol de salvar você. Então, o manjericão, ele tem uma nobreza e ele tem uma força incrível. Eu me lembro quando eu estava em Monte Alegre, que eu vi uma benzedeira benzendo uma pessoa, e ao contrário aqui no Brasil, que é muito utilizada a arruda, lá ela estava utilizando o manjericão. E o manjericão, ele estava atuante e forte nesse sentido de limpeza espiritual. Então você pode usar o manjericão também para benzer seus filhos, orar por eles e utilizar essa planta mágica e repleta de poder e magia. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe seu comentário, compartilha, curte. Vamos juntas. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.